Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que traz para você o Espiritismo, seus princípios e sua aplicação na vida. Ante os Novos Tempos é um programa interativo porque você participa com seus comentários e as suas perguntas. E vamos entender com o Espiritismo a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de evolução, para implantarmos, através do bem, aqui na Terra, o mundo de regeneração. Damos início então a mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Você já enviou sua pergunta? Já fez a sua participação no nosso programa? Aproveite, está aí na tela, os canais de comunicação de Ante os Novos Tempos e envie sua pergunta. Não fique com uma dúvida. Você quer saber qual é o pensamento espírita sobre determinado tema? Então aproveite agora para enviar a sua pergunta e fazer a sua participação no nosso programa. E hoje nós temos 5 participações. E vamos iniciar com o Robson, que é da cidade de Recife, Pernambuco. Pergunta: sempre que temos brigas e discussões em casa, sinto que o ambiente fica pesado. Qual a explicação espírita para isso? Bem, Robson, o que você observa, muitas pessoas observam e sentem quando dizem: nossa, mas o ambiente aqui está pesado, não? O que significa ambiente pesado? Nós estamos falando da atmosfera fluídica e mental do ambiente. O que acontece quando nós discutimos mais acaloradamente, quando brigamos, como você coloca aqui na sua pergunta? Nós fazemos emissões mentais negativas. Essas emissões mentais manipulam os fluidos do ambiente, porque os ambientes não estão vazios, eles não contêm apenas os elementos materiais, contém também os elementos espirituais do fluido cósmico universal. Então, os fluidos do ambiente, manipulados pelos pensamentos negativos, que são verdadeiros dardos, verdadeiros raios que jogamos na atmosfera espiritual, por assim dizer, condensam esses fluidos. E aí nós sentimos, e vamos colocar aqui entre aspas, o peso desses fluidos em nós mesmos. Então, quando entramos no ambiente, ou já estamos nele, nós sentimos um peso,
um constrangimento atmosférico mesmo, porque o fluido impregnado de virtudes negativas acaba nos atingindo e desequilibram tanto o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, quanto desequilibram também o nosso organismo físico. E a higienização do ambiente, ela tem que ser mental, espiritual. E o ambiente só vai voltar ao seu normal, só vamos nos sentir mais leves e tranquilos no ambiente através da prece, da oração e pedindo perdão a Deus pelo acontecido. O ideal é que nós não tenhamos essas altercações, não tenhamos essas brigas, essas discussões. Que, através do Evangelho, nós possamos dialogar, conversar fraternalmente, mesmo tendo pontos de vista diferentes. Mas nada impede que tenhamos uma conversação equilibrada, sadia, evitando impregnar os fluidos com esses dardos mentais negativos. Pelo contrário, porque os fluidos, eles se impregnam das virtudes ou das qualidades que damos a eles através do nosso pensamento. E podemos imaginar o que acontece espiritualmente quando um casal ou diversas pessoas no lar brigam, alteram o tom de voz. Não vai acontecer coisa boa na atmosfera espiritual. Então, vamos tentar dialogar, conversar, colocar sempre a fraternidade à frente. Então é isso. O ambiente pesado nada mais é do que a atmosfera espiritual fluídica, impregnada de vibrações negativas. E isso dá essa sensação de peso que nos atinge. Então vamos ao contrário. Vamos falar coisas boas, conversar coisas boas, realizar entendimento através da fraternidade para que os fluidos do ambiente sejam impregnados de virtudes, dando para nós o sentimento, dando para nós essa sensação, então, de leveza, que é o que temos que procurar não apenas no lar, mas em todos os ambientes em que nos situarmos. Controlemos os nossos pensamentos para podermos viver melhor. Muito bem. Dando continuidade, agora nós recebemos a pergunta que vem lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ela foi formulada pela Maiara. E é a seguinte: o que Chico Xavier representa para o Espiritismo? Por que ele é tão falado, tendo até sido indicado para o Prêmio Nobel da Paz? Boa lembrança, Maiara. De fato, Chico Xavier, na década de 1980, ele teve a indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Não ganhou, ele não levou o prêmio, mas de fato ele foi indicado. Por quê? Porque o Chico Xavier ele era chamado de homem-amor ou homem-caridade. Chico, à luz do Espiritismo, dedicou a sua vida não apenas à mediunidade, mas a fazer o bem ao próximo. Sempre viveu de forma bastante simples e com humildade. Era basicamente nada para si e tudo para os outros. Trabalhador, porque ele teve a sua profissão de datilógrafo e escriturário no Ministério da Agricultura, e ele sempre viveu primeiramente do seu salário, que não era grande coisa, e depois viveu da sua aposentadoria. Trabalhou lá em Pedro Leopoldo em Minas Gerais, mas lá ele não passava de um balconista e assim por diante, e depois, radicado em Uberaba, é que ele faz o concurso, passa então para a Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, trabalha lá até se aposentar. Chico Xavier, portanto, é um exemplo. Exemplo não apenas de espírita,
mas exemplo de cristão. Exemplo daquele que entendeu a mensagem do nosso Mestre Jesus e a aplicou a si mesmo e aos outros. E entendeu a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Agora, com relação à mediunidade, Chico Xavier é o maior exemplo que nós temos. Ele nos legou mais de 450 livros psicografados. A partir da década de 1960, 1970, Chico Xavier teve uma grande dedicação em receber mensagens de entes queridos recém-desencarnados, principalmente jovens. E ele psicografou a impressionante marca de mais de 10.000 cartas de pessoas desencarnadas aos seus familiares. E todas essas cartas com comprovação de autenticidade. Então, foi um médium extraordinário, com diversas faculdades mediúnicas, mas trabalhando principalmente com a psicografia, né, que é o escrever, a psicofonia, que eu falar, e também a vidência e a audiência. Chico Xavier era um médium completo, se podemos dizer assim. Então, por tudo isso, Chico Xavier é, sim, muito falado, estudado e todos com muita gratidão a ele no movimento espírita. Devemos muito ao Chico Xavier a grande divulgação do espiritismo nos meios de comunicação, que culmina lá no ano de 1971, quando ele, então, pela primeira vez, comparece à TV brasileira. Ele se apresenta para ser entrevistado no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, e que alcançou recordes absolutos de audiência da TV brasileira em todos os tempos. Uma coisa assim impressionante. E o programa teve que ser retransmitido não apenas pela TV, mas também pelo rádio. Tal o interesse. E foram 2 entrevistas nesse mesmo ano de 1971. Por tudo isso, nós só temos que estudar Chico Xavier, ver em Chico Xavier esse grande exemplo, agradecer muito ao trabalho que ele realizou, essa obra imensa literária dada pelos espíritos através dele. E ele, na sua humildade, sempre dizia: eu não sou nada, só sou o carteiro que entrego as cartas, porque os autores são os desencarnados, os espíritos. Em vida, Chico Xavier alcançou mais de 25 milhões de exemplares de livros vendidos. Toda a receita, centavo por centavo, dessa venda, ele doou a instituições beneficentes. Nunca ficou com nada, porque assim deve ser o médium espírita. Então, por tudo isso, nós consideramos Chico Xavier muito importante para a difusão do espiritismo e exemplo de caridade e também de médium espírita. Bem, dando continuidade, nós temos agora a pergunta que vem lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela foi feita pelo Gerson e é a seguinte: muitas pessoas têm mediunidade, mas não querem assumir compromisso no centro espírita. Elas vão sofrer após a desencarnação? Bem, entendamos que a lei divina não é lei de talião. Fez o mal, sofre um mal equivalente. Não é assim que a lei divina funciona conforme o Espiritismo a estuda. Deus tem muitos mecanismos para que possamos reparar aquilo que fizemos de mal ou o bem que deixamos de fazer, e isso acabou também acontecendo um mal. Neste caso da mediunidade,
de fato, existe uma preparação no mundo espiritual e uma programação reencarnatória para que assumamos a mediunidade. Estamos aqui falando da chamada mediunidade ostensiva, ou seja, de você ter aflorado de fato as faculdades mediúnicas. Como existe esse planejamento? Se você fugir à utilização da mediunidade, ou utilizá-la, mas sem querer estudar e disciplinar, claro que você vai responder perante a lei divina. Mas isso não quer dizer que ao desencarnar tenha necessariamente que sofrer, e sofrer muito, como está aqui implícito na pergunta. O espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, tem uma obra que trabalha exatamente isto. É o livro Os Mensageiros. Mensageiros é um centro de preparação de médiuns e doutrinadores ou dialogadores na colônia espiritual Nosso Lar. Então, as pessoas que vão exercer a mediunidade e aquelas que vão trabalhar nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas são então preparadas nesse centro dos mensageiros. Reencarnam, têm o livre arbítrio e podem seguir ou não o planejamento reencarnatório. O que acontece então quando a pessoa com as faculdades mediúnicas se recusa a trabalhá-las? Ela vai, quando retornar ao mundo espiritual através da desencarnação, ela vai ser levada de volta a esse centro dos mensageiros. E lá ela vai passar por uma reciclagem. Não deixará de sofrer, mas é um sofrimento de ordem moral. Claro que cada caso é um caso. Nós temos os casos daquelas pessoas que, ao se recusarem a trabalhar as faculdades mediúnicas, podem adentrar a um processo obsessivo. Nesse caso, ao desencarnar, esse processo obsessivo, claro, vai ter continuidade. Mas então, o médium sempre responde pelo que ele faz das suas faculdades mediúnicas. Por isso conclamamos a todas as pessoas que possuem faculdades mediúnicas afloradas que procurem o centro espírita para receber a devida orientação e mergulhem no estudo do espiritismo e principalmente o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é o guia para todos os médiuns e doutrinadores. Porque nada melhor do que conhecer. Quando afirmamos, mas a mediunidade tem atrapalhado a minha vida, tem atrapalhado porque você não a está educando, não está disciplinando, não está estudando para entender a própria mediunidade e controlá-la. E é isso que o Espiritismo nos dá. Então, como a mediunidade não vem por acaso, não cai na nossa vida de paraquedas, há um planejamento reencarnatório. Se você tem faculdades mediúnicas, ou seja, se você anda vendo os espíritos, ouvindo os espíritos e outros fenômenos de ordem espiritual têm acontecido com você, não fuja. Simplesmente encare a mediunidade como algo natural e procure no espiritismo entendê-la, discipliná-la, educá-la e servir com as suas faculdades mediúnicas no campo do bem. É essa a orientação do Espiritismo. Bem, prosseguindo, nós recebemos agora a pergunta da Fernanda. Fernanda é moradora da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: por que temos tanta desigualdade do mundo? Se Deus é bom e justo, como explicar essas diferenças? Fernanda, Deus, de fato, é bom e justo. E vamos mais além. Deus é soberanamente bom e justo, porque ele tem a bondade e a justiça
no maior grau que possamos imaginar. Portanto, sendo bom e justo, não podemos imputar a ele as desigualdades sociais, porque ele não é o criador dessas desigualdades. As desigualdades sociais, elas surgem por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do mau uso que fazemos do livre-arbítrio. O que rege todo o universo é a lei de amor. Por isso Jesus nos diz que os 2 maiores mandamentos da lei divina são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor resume tudo. Agora, nós conseguimos nos amar sem discriminações, sem preconceitos, sem outros interesses? Nós sabemos que ainda não. Que temos muita dificuldade para colocar em prática o verdadeiro sentimento de amor. Por isso, então, nós utilizamos a lei do mais forte, mantemos a corrupção, inventamos os preconceitos de raça, de cor, de religião e assim por diante. Ah, mas por que Deus permite isso? Porque é da lei divina que somos nós mesmos os responsáveis por fazermos a nossa caminhada rumo à perfeição moral e intelectual. Não fosse assim, Deus nem precisaria nos criar, não é mesmo? Porque seríamos o quê? Robôs pré-determinados? Mas não é isso que acontece. Deus quer que assumamos a responsabilidade, as consequências dos nossos atos. As desigualdades sociais, elas irão minimizar e chegarão a não existirem mais na medida em que nos moralizarmos e espiritualizarmos. E só temos uma ferramenta para isso: a educação. A educação que vai dar uma formação moral, de caráter, ética para o ser humano. E ele, então, transformado moralmente, irá realizar a transformação moral da humanidade. Esse é o caminho. Portanto, as desigualdades sociais não são criadas por Deus, mas sim por nós, os seres humanos. E somos nós mesmos que temos a competência de acabar com essas desigualdades. Porque numa verdadeira civilização, o amor deve reger todas as relações. E onde o amor está presente, não pode haver nenhum tipo de injustiça. Essa é a visão do Espiritismo. Muito bem, e agora nós vamos passar a palavra a Vanessa, que é de São Paulo, capital. E ela nos enviou aqui a seguinte pergunta: o espírito que desencarna no período infantil recupera de imediato sua condição anterior ou se mantém criança no mundo espiritual? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, já aborda esse assunto. E ficamos sabendo que não há uma recuperação espiritual imediata. Todos nós, no maior ou menor grau, quando da desencarnação, passamos por um período chamado de perturbação espiritual. Então, quando o espírito desencarna, ele não fica lúcido, consciente de imediato. E quando ele recobra sua lucidez e consciência, isso pode levar horas, como pode levar dias, semanas, meses, anos, depende, cada caso é um caso. Não quer dizer, então, que ele, de imediato, vá recobrar a sua memória espiritual, ou seja, a memória das suas outras encarnações.
A maioria de nós não estamos preparados para isso. Então, quando nos vermos conscientemente no mundo espiritual, vamos nos ver com esta personalidade, com esta roupagem que temos aqui hoje com o corpo orgânico. É isso que vai acontecer. A maioria dos espíritos que desencarnam no período infantil, com as suas devidas exceções, chegam de volta ao mundo espiritual como crianças. E como crianças serão tratados. André Luiz cita isso, aliás, com bastantes referências, no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele relata a existência do Lar da Benção, que é um lar espiritual, um jardim-escola enorme, que recebe justamente os espíritos que desencarnam durante a infância e que não têm condições de reassumir como adultos no mundo espiritual. Vão passar por tratamento, vão passar pela escola do mundo espiritual. Corroborando essa narrativa do espírito André Luiz, nós temos também um livro maravilhoso, que é o livro Crianças no Além, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito Marcos, onde ele relata em carta aos seus pais que ele estava numa espécie de parque infantil, um grande jardim, cuidado lá por uma tia, ele cita inclusive o nome desse espírito, e principalmente pelo seu avô materno e aparentemente também pelo avô paterno. Estou colocando aqui esse aparentemente porque na carta ele cita esse ente querido, mas não o identifica com o nome. Então a família do Marcos acha que provavelmente a referência é ao avô paterno, mas não sancionou exatamente isso. Então é uma escola de educação infantil. E ele desencarnou aos 12 anos e relata que ele está justamente se readaptando ao mundo espiritual, mas ele ainda é esse pré-adolescente de 12 anos. É que a morte, segundo colocação perfeita do benfeitor espiritual Emmanuel, a morte não é um passe de mágica. Ninguém vai se transformar só porque está retornando ao mundo espiritual. Então, nas colônias espirituais, nós temos, sim, os abrigos, as escolas, os parques, as professoras, as educadoras voltadas para esses espíritos que desencarnam na infância e que não têm condição espiritual de retomar a sua posição anterior à reencarnação. Vão passar por tratamento e pouco a pouco vão readquirindo a sua forma anterior e voltando a ser um adulto, como era antes de reencarnar. É todo um processo que vai acontecendo porque a natureza não dá saltos. É um tema muito interessante para ser estudado e nós temos diversas informações e recordando aqui que na literatura espírita, nessa questão escolar, nós temos informações que vêm, por exemplo, do espírito Camilo, na obra Memórias de um Suicida, recebida pela médium Ivone Pereira, onde Camilo nos relata a existência de um campus universitário, na colônia onde ele se situa, e inclusive ele realiza diversos cursos para se reequilibrar e começar a se preparar para a sua futura reencarnação. Então, nós temos relatos de parques e jardins infantis, escolas, verdadeiros educandários para a infância e chegando até mesmo a universidades. Tudo isso existe sim no mundo espiritual, lembrando que o que nós temos aqui na Terra é que é pálida cópia da realidade espiritual e não o contrário. Bem, foram essas as perguntas que nós selecionamos para a edição de hoje
do nosso programa Ante os Novos Tempos. Espero que você tenha gostado, mas eu estou esperando a sua participação. Veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação. O que você está esperando para enviar a sua pergunta? O seu comentário também sobre o nosso programa? Aproveite e envie aí a sua pergunta, esclareça a sua dúvida. Nós teremos o maior prazer em responder. Então você já sabe, estou aqui aguardando a sua participação. Poesia Espírita. Na Poesia Espírita de hoje, nós vamos trazer um querido companheiro, muito conhecido do movimento espírita brasileiro e que teve uma vida de muito sofrimento, mas apesar disso foi um batalhador, trabalhou muito e é um verdadeiro exemplo para todos nós, não apenas nós espíritas, mas também para todos os cristãos de uma forma geral. Esse companheiro, que eu já vou falar o nome dele daqui a pouco, ele retornou através da psicografia do nosso querido médium Chico Xavier. Nosso Chico Xavier está sempre presente aqui no programa, porque, afinal de contas, ele psicografou mais de 450 livros. Então seria impossível não trabalhar com a literatura mediúnica recebida pelo Chico Xavier. E o Chico recebeu dezenas, talvez mesmo centenas de poetas, e que estão aí com os seus poemas publicados nesses livros. E vamos começar então agora pelo livro recebido pelo Chico Xavier. É um livro de autores espirituais diversos, todo ele dedicado a poetas. Nós estamos falando do livro Poetas Redivivos, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Nessa obra, nós temos então a presença desse companheiro, que nasceu no ano de 1902, na cidade de Borebi, no estado de São Paulo, e veio a desencarnar também no estado de São Paulo, na cidade de Itu, no ano de 1947. Nós estamos falando de Jesus Gonçalves, que à época foi um leproso. Eu estou aqui dizendo à época, porque hoje não usamos mais essa terminologia. O termo correto agora para a doença não é mais lepra, é hanseníase. Então ele foi um hanseniano. Nessa época aqui no Brasil, toda pessoa acometida da hanseníase era retirada da família e levada a colônias de tratamento, que eram, na época, estamos falando aqui da primeira metade do século XX, chamados de colônias de leprosos. E assim eles ficavam segregados. Isso vai acontecer com Jesus Gonçalves. Mesmo assim, antes da hanseníase se manifestar, ele casou, teve filhos, sua esposa veio a desencarnar de câncer, depois ele tem um segundo casamento, a esposa desencarna por tuberculose, e depois ele tem um terceiro casamento. Nesse terceiro casamento, ele encontra o espiritismo graças à sua esposa. Mas, na verdade, não em vida dela, porque ela também vem a desencarnar. Mas, desencarnada, ela envia uma mensagem a ele através de um médium, e aí ele acaba aceitando e se convertendo ao espiritismo. E nos seus 2 últimos anos de vida, ele vai, então, inclusive, fundar um centro espírita e trocar correspondência com o nosso querido médium Chico Xavier. Pois bem, neste livro Poetas Redivivos, Jesus Gonçalves comparece com 3 sonetos. Vamos então ao primeiro, que tem por título Rendendo Graças. Bendita sejas, dor, por onde fores, luz sublime entre as luzes mais sublimes, benfeitora do céu, que nos redimes, aureolada de ocultos resplendores.
nos teus braços maternos salvadores, com que, amorosa e justa, nos comprimes, lavei minha alma e resgatei meus crimes de outras eras nos gozos tentadores. Agradeço-te as portas que me abriste, usando a lepra, a chave escura e triste, que nos compele o ser a ouvir-te a sós. Contigo, na amargura e na agonia, encontrei, soluçando de alegria, o Cristo amado que morreu por nós. Eis então o primeiro soneto de Jesus Gonçalves. Vamos ao segundo. Vamos explicar o título do segundo soneto, porque ele intitulou Aos Companheiros de Pirapitingui. É que no final da vida dele, Jesus Gonçalves foi internado no hospital de Pirapitingui, lá na cidade de Itu, em São Paulo. Era uma colônia hospital para rancenianos. Então ele dedica este poema aos companheiros que ficaram lá em Pirapitingui. Diz então o nosso Jesus Gonçalves: Amados, que a verdade fortalece, dos portos luminosos que transponho, em nossa imensa luta os olhos ponho, na comunhão do amor envolta em prece. O sofrimento é a luz que nos aquece, sinal de Deus que nos aclara o sonho, no porvir de alegria, almo e risonho, de ventura que nunca desfalece. Nas dores que laceram como adagas, não ouvideis Jesus, em sangue e chagas, no seu trono de lágrimas doridas. Contemplando-lhe a cruz ingrata e escura, lavaremos no pranto da amargura as trevas que trazemos de outras vidas. Vamos agora ao terceiro e último soneto, recebido por Chico Xavier, publicado no livro Poetas Redivivos, o nosso companheiro, então, Jesus Gonçalves. E nesse terceiro soneto ele vai fazer referência a uma vida passada dele. E na literatura espírita nós temos essa referência porque Jesus Gonçalves foi Alarico, o grande, o visigodo, e ele vai fazer uma referência a essa encarnação que ele teve. Vamos então ao poema que ele intitulou Liberto, enfim. Outrora, à frente de conquistadores, num trono de fantásticas riquezas, despojando cidades indefesas, comandei o cortejo de esplendores. Depois, infernos atormentadores, braseiros vivos, maldições acesas, ligado à angústia de milhões de presas, apunhalado o peito por 1000 dores. Depois ainda, um reino de feridas, um sólio de aflições desconhecidas e um cetro de degredo e solidão. Mas, em seguida a lepra que devora, deslumbrado, acordei na eterna aurora de alma liberta para a redenção. Eis então as 3 poesias recebidas por Chico Xavier, publicadas no livro Poetas Redivivos, do espírito Jesus Gonçalves, abrilhantando hoje o nosso programa. E como são 3 poesias que nos remetem a pensar, a meditar, agora nós vamos fazer uma pausa, porque está na hora do nosso vídeo para viver melhor. Será que Deus me abandonou? Esqueceu de mim? Se você está pensando assim, saiba que Deus, nosso Pai e Criador de tudo o que existe no universo, acima de tudo, nos ama
e, por amor, jamais nos abandona. Mas Deus também é justo e sabe que não pode atender todos os nossos pedidos. Ou seja, nem sempre vamos receber o que queremos, mas sempre receberemos o que necessitamos. A misericórdia divina faz parte da lei de causa e efeito. E como Ele conhece cada um dos seus filhos, dá a cada um o necessário para a realização do progresso, mas nunca um fardo mais pesado do que podemos carregar. Confia na misericórdia de Deus e continue sua caminhada, sempre para a frente e para o alto, utilizando sua existência para praticar o bem e amar o próximo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo traz hoje um serviço terapêutico que normalmente é realizado nos centros espíritas e que provavelmente, se você não é espírita, já ouviu falar. E se você é espírita, frequentador de um centro espírita, já recebeu, já viu, ou então até tem doado. Nós estamos falando do serviço terapêutico do passe. Mas você sabe o que é o passe? Vamos então explicá-lo aqui no programa. O passe, ele pode ser entendido como uma doação ou transfusão de energias do passista para o paciente. Essa doação pode ter 3 classificações, porque o passe pode ser magnético, ele pode ser semi-magnético ou semi-espiritual e o passe pode ser espiritual. Vamos compreender isso aqui. Passe magnético é quando o passista, ou seja, a pessoa que aplica o passe, doa fluidos, energias que emanam dele mesmo, do seu organismo. São as energias magnéticas, as forças magnéticas. Como normalmente no centro espírita, ou mesmo fora dele, quando vamos aplicar o passe, nós sempre primeiro concentramos nosso pensamento, fazemos uma oração, rogamos a Jesus, a Deus, aos benfeitores espirituais que nos auxiliem. É normal que, nesse momento do passe, estejamos sendo auxiliados por espíritos amigos, por bons espíritos, que vão potencializar a nossa energia magnética. E aí então nós temos um passe misto. Ele é semi-magnético e é semi-espiritual. Porque além do magnetismo orgânico, que podemos chamar de fluido animalizado, vão entrar então nessa doação de energias o fluido do ambiente, os fluidos do ambiente, e também o fluido espiritual desse desencarnado que está nos assessorando. Então há uma combinação de fluidos que vai então atingir tanto o psiquismo quanto o organismo do paciente. Agora nós temos o passe espiritual. É quando o passista é médium, um médium ostensivo, que é muito conhecido como médium de incorporação. Então, quando ele vai dar o passe, na verdade ele permite que o seu benfeitor espiritual se apresente, ou seja, está ali presente. E aí é o espírito desencarnado que comanda o passe, que aplica o passe. Por isso, então, nós dizemos que é o passe espiritual. Na maioria dos casos, o que nós temos nos centros espíritas é o passe
semi-magnético, semi-espiritual. Porque sempre existe essa simbiose entre os desencarnados e nós, os encarnados. Nós doamos o nosso fluido orgânico e também o nosso fluido perispiritual. Os espíritos manipulam os fluidos do ambiente, os fluidos da natureza que são trazidos, fazem a combinação desses fluidos e potencializam, então, a entrega desses fluidos ao paciente. Lembremos que o passe faz parte da terapêutica espírita. Necessariamente, o passe não tem que curar. A pessoa que recebe o passe deverá sentir alívio às suas dores, às suas aflições. Mas, para isso, o paciente precisa também sintonizar com o Evangelho, tendo bons pensamentos, concentrando seu pensamento numa oração, naquele momento em que ele senta na cadeira para receber o passe. Porque se isso não acontecer, pode ser que o paciente seja refratário e todos os fluidos sejam repelidos. Nós temos, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, um caso em que o mentor espiritual tentou, através do passe, diretamente, lá com o paciente que estava já para desencarnar, ele tentou cortar os últimos laços fluídicos que uniam esse espírito ao corpo e não conseguiu. André Luiz, na sua descrição, diz que os fluidos abundantes que saíam do mentor espiritual batiam no paciente e retornavam. Por quê? Porque a pessoa que estava sendo atendida tinha vinculado a sua mente, o seu pensamento em não quero morrer, não vou morrer enquanto não fizer X coisa. Então ela blindou o pensamento e todo o organismo. E não houve condição para que o passe realmente fosse absorvido pelo paciente. Então não basta comparecer no centro espírita para tomar o passe ou receber o passe. Há também que sintonizar com o bem, com o amor ao próximo, disciplinar os pensamentos. Por isso que é recomendável no centro espírita que se tenha a sala onde vai ser aplicado o passe. Porque é uma sala que pode ter música ambiente, uma luz, uma iluminação um pouco mais fraca, mais amena, para predispor as pessoas a concentrar o seu pensamento e a conseguir, então, assim, receber esses fluidos benéficos que serão doados a ela através ali do passista, que nunca está sozinho, porque está trabalhando também com a equipe espiritual. O passe espírita faz parte do serviço terapêutico do espiritismo, junto com a prece, com a água fluidificada ou magnetizada, o estudo do Evangelho, a transformação moral individual. Tudo faz parte desse contexto onde nós temos também o passe. E claro que aquele que vai aplicar o passe tem que estudar. Precisa entender esse mecanismo da doação dos fluidos, da combinação desses fluidos. Lembrando que o passe espírita não requer nenhum tipo de gestual. Como fazia Jesus, basta impor as mãos. Nada mais do que isso. E orar fervorosamente, com fé, com amor, rogando por aquela pessoa que está ali sentada e que está naquele momento recebendo essa doação de novas energias, que são energias fluídicas. Esse, então, é o passe. Agora que você já sabe, você poderá tanto aplicar melhor o passe,
como poderá recebê-lo de uma forma mais adequada. Mas lembre-se, não fazemos milagre com o Espiritismo. Tudo está de acordo com a lei divina. Tudo é natural. Portanto, não procure um médium passista. Não vá procurar lá o centro espírita nessa consideração que, ao receber o passe, tudo vai passar, tudo vai melhorar. Não é assim que acontece. E você, médium espírita, passista espírita, saiba que você está trabalhando com Jesus. Mas, acima de tudo, a vontade que prevalece é a de Deus, nosso Pai. Portanto, não se preocupe se, ao dar o passe às pessoas, você não observar gratidão, melhoras significativas. Nós temos simplesmente que trabalhar com Jesus, trabalhar no bem e seguir sempre em frente nesse trabalho. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Ante os Novos Tempos. Hoje pudemos abordar vários temas à luz do Espiritismo, ampliando o nosso conhecimento e, claro, nos preparando para vivenciar esses ensinos da doutrina espírita. Não basta simplesmente ter a teoria, é preciso praticar. E somente praticando nós vamos estabelecer o mundo de regeneração, o bem sobre o mal, o amor nas nossas relações, para que a era do espírito, porque somos espíritos imortais, se estabeleça aqui no nosso mundo. Muito obrigado pela sua companhia, paz em seu coração e até o nosso próximo programa. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.